Há quem diga que o diabo coloca um demônio no ombro de cada pessoa do planeta e fica sussurrando no ouvido mais ou menos uma frase nesse sentido: e agora, o que é que você vai fazer? E agora, você não vai fazer nada? E agora, o que fazer diante dessa situação? Quando eu entro na palavra de Deus, eu vejo que todos os grandes homens de Deus, eles não tinham todas as respostas. Às vezes nós entramos diante de pessoas que, principalmente quando chegam para mim, pessoas como eu, as pessoas vêm com a certeza de saírem de mim com todas as respostas. E eu digo a você, eu também não tenho todas as respostas. Foi um homem, general Patton, ele disse o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, ele era um general americano, ele diz assim: o bom feito é melhor do que um plano perfeito sem executar. Dali surgiu uma frase de efeito para todos os homens de negócios, todos os catedráticos financeiramente, que são hoje reconhecidos mundialmente, e eles sempre usam essa frase: o feito é melhor do que o perfeito. Porque eu posso ter algo perfeito, mas só dentro de mim, só na minha cabeça, e alguém faz alguma coisa, aquilo que alguém faz é melhor do que a grande e a engenhosa ideia que eu tinha e guardava só para mim. Essa é a lição onde todos nós, via de regra, temos que aprender, e aprender com a vida. Uma vez, quando a Sara voltava de missões, ela sempre levava a galera da igreja como chama aquela montanha que era de pedra, total de pedra, onde o pessoal ia nadar. Como é que chama aquilo lá? Não, paredão eu sei, mas aquilo tinha uns 30, 40 metros. Eu e a Vânia, nós fomos juntos. Falei assim: meu Deus do céu, essa menina é maluca. E levando toda a galera nossa ainda para mergulhar lá de cima, para pular lá de cima. Não tinha como mergulhar, é muito alto. Eu não sei se era o lugar da caveira, não sei o que era aquilo, mas eu sei que aquilo era muito perigoso, aquelas pedras pontiagudas. Então eu e a Vânia lá embaixo olhando, a Vânia: vai lá, pô. Eu não, tá maluco? Eu não tenho 7 vidas, não sou gato. Então, só que eu vi a galera brincando à beira daquele precipício, daquele abismo. Falei: meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Eu saí correndo lá de baixo. Gente, eu não gosto disso. Eu não gosto de altura. Se eu gostasse de altura, Deus me dava asas. Ele não me deu. E eu acabei com a brincadeira entre eles de empurrar, não empurrar, vai, não vai, e o medo. Eu falei assim: ei, olhem para mim, faz assim, ó. Passei no meio deles e me joguei. Minha alma saiu do corpo. Meu corpo desceu, afundou, a alma voltou e pegou eu subindo. Quando eu estava descendo, alguma coisa vinha no meu entendimento assim: e se tiver uma pedra aqui embaixo? E deu tempo de eu conversar. Parecia uma eternidade caindo lá. Eu só sei que a hora que eu caí, eu só ouvi. Eu abri o olho e falei assim: meu Deus, eu não tenho cacoete para ser Jonas. Meu Deus. Eu sei que eu fui subindo, subindo, subindo. E quando eu cheguei lá em cima, eu falei: pula! Está tudo livre aqui embaixo. Por que eu falei isso? Eu tinha coragem de pular? Não. Minha alma estava fora de mim. Mas por que eu pulei? Porque eu vi que ia acontecer alguma coisa e eu senti no meu espírito que tinha um problema ali. Eu falei: meu Deus, eu vou ter que tirar isso. Depois que eu pulei, o outro pulou, o outro pulou, o outro pulou, todo mundo pulou, e quem não pulou, saiu fora.
mas decidiram e não ficaram brincando ali. Povo querido e bendito, tem gente que se concentra, fala assim comigo, se concentra no seu problema. Tem um ditado que diz o seguinte, que tem gente que encontra um problema em cada solução, de tão problemático que ele é. Ele encontra um problema para não fazer. Um leão está lá no caminho, por isso que eu não vou. Olha, vai chover, por isso que eu não vou. Olha, você viu quem é que está lá? Eu não posso ficar no mesmo ambiente. Então, tem gente que é assim. Quanto mais você fizer isso e se concentrar no seu problema, o seu problema vai fixar em você. E você vai aumentá-lo. Tem gente que pensa que quando tem problema, ele precisa falar com todo mundo do seu problema. Todas as pessoas ficam sabendo. E eu vou lhe dizer o que a Bíblia está dizendo. Você falar do seu problema não resolverá o seu problema. Muito pelo contrário. Você aumentará e muito mais. Seu problema deixará de ser só seu e passará a ser um problema tratado com muita gente, porque ele vai se espalhar. Muitos de nós focamos no que estamos perdendo, no que está acontecendo. Jesus, quando ele entra em Mateus 6, lá no verso 6, ele dá o ingrediente para você começar a vencer o problema. Ele fala o seguinte: primeira coisa, cala a boca, Batista. Você não tem nada de bom para falar? Fica quieto. Entra no seu quarto. E ele fala o seguinte, ele dá detalhes. Jesus falando, fecha a porta. E você ora a seu pai. Coloca a situação diante do seu pai. E o seu pai que não te ouve, o que ele faz? O que ele faz? Fala, vê. Olha, quando você abre o seu coração, o seu pai vê, ele te vê. Aqui os estudiosos dizem que tem dois segredos. Ele vê, fala assim comigo, que está oculto. Tem duas situações de interpretação aqui. A primeira delas é que o oculto aqui é interpretado como o que só você e o pai conversaram. Olha que chique. Só você e o pai conversaram, você levou para ele. Você não levou para esse, para aquele, para aquele, para aquele. Você não espalhou para lá, para a torcida daquele time. Não, você levou para ele. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é algo que está em oculto, que o pai pode resolver. Mas o Senhor, ele diz o seguinte: fala para mim. Você entendeu agora? Pessoal do Zap Zap, vocês entenderam? Pessoal que chora aí olha, quando você tem uma criança e ela está com acesso de raiva, quando você dá vazão àquela raiva daquela criança, aquela raiva se torna em efervescente, ela não para, não tem jeito de você segurar, então você alimenta aquela raiva e ela começa a distribuir patada para todo lugar. Mas quando você dá um basta, aquela criança para com aquela raiva. Assim somos nós. Um dia eu vi o Noah pegou um copo que não era o copo que ele queria, e não sendo o copo que ele queria, ele jogou no chão assim, e a Sária e o Binho vão morar no céu de graça, porque ficaram, filho, não faz isso, porque você jogou, e não sei o que, meu sangue ferveu, eu fiquei olhando, eu corri para o meu quarto, para não pegar ele, porque eu vi a Sara com toda a paciência do mundo. Filho, não faz assim. É porque, olha, eu não tomo esse daqui, eu quero aquele, eu quero Batman, quero Homem-Aranha, eu quero não sei o quê, eu quero Super-Homem, eu não quero esse, tal. E aí passou. Um dia eu fiquei sozinho com todos eles. Mesma coisa, o Noah fez isso e pegou o copo e jogou assim. Eu não quero esse, é meu. Eu cheguei no Noah.
não tinha pai e mãe, eu falei assim: Noah, levanta desse chão agora. Eu fui assim para ele, ele ficou assim: levanta desse chão agora, vai pegar essa caneca debaixo do armário que você jogou. E eu peguei uma cinta, e ele veio com a caneca e eu dei nele. Nunca mais você jogue caneca que eu entreguei na sua mão. Você me ouviu? E se você der um pio, você leva outra. Escutou? Quem não gosta dessa caneca fica sem Pepsi. Tá bom, vai. Tomou a Pepsi, de boa. Quando chega qualquer problema em casa, eu falo: Noah! Estamos sozinhos. Ele: não foi eu, foi a Sophie. Ele é muito esperto, mas ele não tem mais aquela reação. Deus faz mais ou menos isso conosco. Quando você fica alimentando a fofoca do outro, a raiva do outro, o mimo do outro. Ai, porque, ai meu Deus, eu não quero. Ai, eu não estou acostumado com isso. Não come, não bebe, não vive. Quando Deus dá um basta, você muda. Você para de chorar. Você cresce. Quando nós todos somos o protótipo, gente. Quando Deus dá um basta, sabe? Quando você tira o foco da dor e coloca o foco na solução, você reage. Quando você sai falando um problema, e anuncia o problema, e anuncia a doença, e todo mundo: ai coitadinho, ai você não merecia. Como pode, se alguém bate de frente e diz: irmão, você pode ser curado. Um dia desses a Lu veio até mim: ai meu Deus, pastor, tenha dó deu, eu porque o meu pudim sumiu, criou pedra, voou. Lu, faça outro. Mas pastor, está tão difícil. Lu, você consegue. Por que eu falo isso para você? Porque Deus não gosta de gente mole. Deus não gosta de gente frouxo. Deus não gosta do seu povo chorando pelos cantos. Na quinta-feira eu falei para você dos filhos que dependem dos pais para tudo. Olha, eu estou namorando, pai, agora aquela calça que fica no meio do bumbum, a cueca aparecendo, ele anda, malandragem pura e tal. Pai, agora eu estou namorando, dá dinheiro para eu comprar lanche para ela. O filho que chega a isso para mim apanha. Gente, eu e você temos que entender, eu não posso assumir um compromisso que eu não posso segurar, que eu não posso me responsabilizar. A Bíblia está cheia de exemplos. Aqui eu tenho um povo chorando, aqui eu tenho um povo cercado de todos os lados, e a vida deles estava em risco. A minha e a sua vida não está em risco, e nós nos fazemos de vítima todo o tempo. Quando você tira o foco da dor, a pessoa para de chorar. Quando você alimenta, sabe, tem gente que você tem que alimentar, porque se você não estiver conversando, se você não estiver ajudando, ligando, alimentando, ele fica muito mal. E ele pensa em sair da igreja. Ele é tão frágil, meu Deus. A Bíblia diz o seguinte: pelo tempo que você tem de palavra de Deus, você já deveria ser mestre. E você necessita de leite, porque você não se deixa crescer. Ainda continua uma criança. Você tem que ser forjado pela faculdade da vida. As pessoas que são moles, dependentes dos pais todo o tempo, qualquer coisinha, a esposa, quando se casar, a esposa vai sofrer muito. Vai sofrer porque ela não casou com um menino,
Ela casou com o homem, pensando que o homem é o cabeça da casa. E o homem que não tem a direção da casa, entrega para a mulher, ele sobrecarrega a mulher. E a mulher se acaba, ela não tem a estrutura dada por Deus. Fala, dada por Deus. Foi Deus quem fez isso. Ele coloca sobre o homem uma capacidade de resistência que não coloca sobre a mulher. Eu não estou dizendo que a mulher não é forte, ela é muito mais forte que o homem em várias áreas, mas para construção, para direção, para ser o cabeça, Deus colocou o homem. E quando tem um homem fraco na família, a família toda sofre. Está fadado à separação. Mas está dentro da igreja, pode estar dentro da igreja. O vaso que estava na mão do oleiro quebrou na mão do oleiro, dentro da igreja. Não precisou sair da mão do oleiro. E o que eu faço? O que você faz? O que a palavra de Deus diz. Você precisa ser forjado em Deus. Você tem que tirar o foco da miséria, o foco da dor, o foco do coitadinho. Meu Deus, como dói. Meu Deus, como é difícil. Claro que é difícil. A vida inteira, os seus pais que sustentaram, que abriram um caminho, que desbravaram, que te deu tudo de mão beijada. Agora a vida está cobrando as etapas que você pulou na própria vida. Irmão amado, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tinha 5 anos de idade. Eu vou falar para você como eu fui forjado. Meus pais vieram do sítio. Meu irmão tinha 2 anos de idade. Meu pai foi trabalhar numa multinacional e trabalhava à noite e dormia de dia. Minha mãe foi trabalhar cortando cana. Vocês não sabem o que é isso, né? Eu sei. Eu tinha 5 anos de idade. Nós acordávamos 4 horas da manhã. Minha mãe preparava nós dois, eu e meu irmão. Meu irmão tinha 2 anos de idade, ele ficava no colo. E não, hoje, se tiver quem corte cana, vai de ônibus. Naquele tempo era caminhão. Nós subíamos num caminhão e os dois iam debaixo das asas da mamãe. E ela toda na indumentária do corte. Antes do dia nascer, nós preparávamos um lugar, uma caminha ali. O Roberto ficava ali deitado, dormindo. Ele dormia mesmo. E minha mãe, antes do sol nascer, ela já estava baixando as ruas de cana, e eu ia atrás dela, pegando a cana que ela cortava, e eu levava para a cabeceira que chamava do carreador. Eu, como eu manjo do negócio, eu ia levando e amontoando. Eu ia atrás dela, Quando o Roberto acordava, era a hora de nós pararmos. Nós íamos lá, ela tomava um café, eu ficava depois com o Roberto, e ela ia em frente. E ela fazia isso, fala comigo, cantando. Minha mãe fazia isso cantando. Só porque ela saiu do sítio, veio para a cidade e tinha que vencer na cidade. Um dia, nós voltando no caminhão, Roberto dormindo assim no colo dela, eu do lado dela, e eu vi a mão da minha mãe enfaixada com um lenço. Eu não sei se vocês conhecem lenço antigo, mas era um lenço e todo ensanguentado. Aí eu pus minha mãozinha na mão dela e falei assim, mãe. E ela fechou assim minha mão junto, pegou assim e falou, filho, isso aqui não é nada. Eu só estava afiando o facão e minha mão, então ela entrou e cortou inteiro. Eu só queria deixar pronto para amanhã. Mas o importante é que nós estamos juntos aqui, nós estamos vencendo. E ela disse o seguinte, nós vencemos mais um dia. Então eu peguei a mãozinha dela, pus assim no meu peito, e eu falei assim, mãe, eu te amo. Aí ela falou assim, beijou o Roberto, que estava no colo dela, e me deu um beijo, e ela falou assim, não se preocupe, nós vamos vencer. Quando ela chegou em casa, eu vi minha mãe, com aquela mão sanguentada, ela lavou do jeito que dava, pôs outro pano, foi cuidar da casa, foi cuidar de nós, foi fazer a comida, foi deixar tudo pronto para o outro dia. E eu olhava para ela e eu abracei ela e eu falei assim, mãe, um dia a gente vai rir de tudo isso.
você nunca mais vai precisar cortar cana. E ela tirou o foco da dor. E ela falou assim: filho, a nossa vida é assim. Nós temos que lutar e nós temos que vencer. E nós vamos vencer. Não se preocupe, isso aqui é nada. Passou um tempo. Eu precisei de uma chuteira para fazer um teste no União Barbarense. Eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe chegou para mim, não sabia como falar, porque meu pai não teve coragem. Ela só sentou eu lembro até hoje, ela me sentou na frente dela, no sofá, e falou assim: filho, me perdoa. E ela começou a chorar. Eu falei: mãe, mas o que aconteceu? Nós sabemos que você vai fazer um teste num time, mas nós não temos condições de te dar uma chuteira. Eu abracei ela e eu chorei. Eu falei: mãe, não precisa. Eu sou mais forte do que eles. Eu acordo às 4 da manhã, mãe. Eu vou descalço fazer o teste. E ela falou: e eu também, nós não tivemos dinheiro para comprar roupa, camisa, uniforme para você. Eu falei: mãe, eu vou com a minha camisa e chegando lá eu tiro. Fique tranquila, eu vou fazer o teste sem camisa e descalço. Ela tem guardado até hoje. Ela deixou, né? Na verdade eu que peguei. Eu não sabia, mas ela tem guardado que no meio de 200 eu fui o primeiro. E ela, toda vez que olhava para aquilo, ela chorava porque não tinha tido condições, mas orgulhosa do filho, porque não importava as condições, o que tinha dentro do filho era maior do que as condições que os pais podiam oferecer. Foi assim que eu fui forjado. Então, quando vocês vêm para mim com um monte de manhas, com um monte de dificuldades, debilidades, eu não conheço essa linguagem. Eu conheço a linguagem de uma mulher que, pelo seu exemplo, ela rompeu. E não importava o que falassem dela. E minha mãe era jovem, bonita, e eu ouvia todas as cantadas que ela levava. E a beleza dela estava atrás de uma fuligem, porque ela tinha um alvo: nós precisamos comprar a nossa casa, e vai ser assim. Vem contra ti uma grande multidão. Me diga o que é que você faz quando não sabe o que fazer. Me diga agora. Eu vou dar as perguntas que me fizeram esses dias e eu preferi não responder. Eu preferi trazer aqui e soltar a público. O que você fará quando o seu filho gosta de homem e quando a sua filha gosta de mulher? Você que tem uma formação cristã e tradicional. Quando essa mulher me perguntou o que é que eu faço, o que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer? Outra pessoa me perguntou: qual a direção que eu devo tomar agora que o meu marido morreu? Eu me caso de novo ou não? Me segurei também. Eu não tinha a resposta. A outra que foi feita foi o seguinte: essa pessoa está perdida com a separação. Ela me disse: a separação levou metade de mim, e eu morri, metade de mim morreu. O que é que eu faço para continuar vivendo? Outra pessoa recebeu uma proposta de emprego, está há mais de 14 anos em uma empresa sólida, segura, e recebeu uma nova proposta de emprego, novos ares, novos rumos, novos caminhos, ganhando a mesma coisa, um pouquinho mais. Veio para mim e perguntou: o que é que eu faço? Direciona a minha vida. Outro veio para mim, tinha um diagnóstico de morte, e foi dispensado do trabalho, e a família precisa dele, e não tem dinheiro para comprar os remédios. Então ele me disse: o que é que eu faço?
O que fazer quando você não sabe o que fazer? E uma outra pergunta que veio para mim é o seguinte: quando eu estou insatisfeito na igreja? Essa foi uma indireta. Pastor, quando a gente está insatisfeito na igreja, eu sinto que eu não sou usado, eu estou na prateleira, mas eu não estou sendo usado por Deus. Eu devo ou não devo ir para outro ministério? Fale assim comigo: o que fazer quando não souber o que fazer? Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 20, versículo de número 2. Vem contra ti uma grande multidão. Sabe o que quer dizer isso? Fala assim: tudo acontece ao mesmo tempo. Agora eu tenho vários problemas, eu não tenho um só não. Eu tenho um, já tenho outro preparado e outro está na fila para chegar também. Todos os problemas chegaram ao mesmo tempo. Junto com a doença veio a separação. Junto com a separação veio a perda do emprego. Junto com a perda do emprego veio a briga com a família. Junto com a briga da família, o filho está nas drogas. Junto com o filho nas drogas, o outro está desviando da igreja. Veio tudo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Josafá está sem saída e sem tempo para encontrar a saída. Tem coisas que vêm na nossa vida, o desespero é tanto que nós não temos tempo hábil para procurar socorro. Por isso que muita gente erra onde procura socorro. Lembro da minha mãe, que ela abraçava a gente assim, e eu gostava de ficar do lado dela, era quentinho, aquele vento que vinha do caminhão, e ela cobria a gente, não se preocupava com nada, e ela dizia: não se preocupe, o importante é que nós vencemos mais um dia, o importante é que Deus está nos abençoando, que nós estamos juntos, o importante é que dá para trabalhar. Ei! O que Deus quer falar comigo e com você, que vai ter um dia que os inimigos vão se ajuntar contra você. A palavra do Senhor diz que você escolhe chorar e se entregar, ou resistir, confiar e mudar isso. O Salmo 57, de 1 a 4 diz assim: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Quando vem essa montanha de problemas, à sombra das asas dele. E a Bíblia ainda diz no verso 4: a minha alma está entre leões, eu estou entre aqueles cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é uma espada. Eu estou entre pessoas que me destroem todo o tempo com a boca. E os versos 2 e 3 que o irmão colocou ali, diz que nesse tempo eu clamarei ao Deus Altíssimo, aquele que por mim tudo executa. Irmão, Ele do céu enviará o seu auxílio e me salvará. Venha o que vier contra a sua vida. Em que fogo você foi forjado? Hoje, se não tiver mistura dentro de casa, a menina se levanta contra a mãe. Hoje, se a mãe tentar corrigir a menina o caminho que ela está andando, a mãe apanha. A mãe perde a autoridade, ela apanha. A Bíblia, ela é tão fantástico que Deus faz conosco. Quando eu não sei o que fazer, fala assim comigo: eu corro para o esconderijo do Altíssimo, e debaixo das suas asas eu encontro refúgio. Tem que pegar a palavra de Deus, trazer para a sua vida, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo vai fazer. A Bíblia diz, no capítulo 20, verso 3, que quando essa grande multidão veio contra Josafá, aconteceu com ele o que acontece conosco. Diga assim: Josafá temeu. Diga: ele teve medo.
muitas coisas vêm sobre nós e nós somos tomados por um gigante chamado medo. E Deus está olhando tudo isso. Deus está olhando que forja você foi forjado, como foi trabalhado. E Ele vem dizendo que o medo serve para diagnosticar, desafiar a minha e a sua coragem. Diante de Deus, o medo, ele serve para ver que nível de coragem você está para enfrentar esse inimigo. Outra coisa que o medo faz, fala assim, paralisa os nossos sonhos. Quando você tem medo, aquilo que teme lhe sobrevém. O que Deus espera de mim, no mínimo cair de pé. Não vai cair, mas se cair ele vai levantar. Mas se cair, é cair de pé. Coragem, coragem. Teve um general chamado Junot. General Junot foi um general de Napoleão. Um soldado chegou para ele e disse o seguinte: general, o senhor nunca sente medo nas batalhas? Ele disse: você está brincando? Minhas pernas tremem. E ele disse: então como é que o senhor entra na batalha desse jeito? É que no dia da batalha, antes da batalha, eu falo para o meu corpo, trate de sentir medo agora, porque amanhã, quando você ver o lugar em que eu vou te colocar na batalha, você não terá tempo para temer. Sabe como você vence o medo? Fala assim comigo: encarando o medo. Lutando diretamente, bravamente contra ele. Você só derrota o medo se você investir contra ele. E Deus está falando: Josafá, pare de fugir. Mas é uma grande multidão, povos inumeráveis. Deus, eu não sei o que fazer. E ele só disse: pare de fugir, pare de temer. Gente, tem 365 expressões na Bíblia da seguinte natureza: não temas. Exatamente uma para cada dia do ano. E Deus está falando: tudo que vier contra você, venha o que vier, aconteça o que acontecer, venha do jeito que vier, não temas. Louvado seja Deus. Você viu porque o Deus fala que o povo dele é mais que vencedor? Às vezes nós precisamos de um choque, de realidade principalmente. Mas a palavra do Senhor diz no verso 3, temeu o inimigo. E o que foi que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando ele não encontrou saída, fala assim: pôs-se a buscar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez quando o casamento estava desmoronando, pôs-se a buscar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez quando as coisas estavam falindo lá na empresa, pôs-se a buscar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez e trouxe o povo para junto, quando os problemas eram maiores do que as soluções, pôs-se a buscar ao Senhor. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Busque ao Senhor como você nunca buscou. Tem gente que sai da igreja, tem gente que se afasta da comunhão, tem gente que não quer mais ter, que o assunto, ele virou assunto e ele não quer estar junto. O segredo de Josafá foi o seguinte: pôs-se a buscar ao Senhor. Outro ponto nevrálgico, essencial aqui de Josafá é o seguinte: ele poderia ter chamado seus líderes, seus capitães, seus generais, e culpar cada um por não ter sido avisado antes dessa guerra. Os espias, os sentinelas, ele poderia chamar o pessoal de campo e já dar aqui uma sentença para eles. Fale assim comigo: quando o problema vier sobre mim, o meu foco não deve ser quem trouxe o problema, nem como ele chegou. Diga: o meu foco deve ser a solução. Josafá não machucou ninguém, todo mundo já estava machucado por causa do
Problema. Anjo, 5 mil por irmão lá no fundo, olha lá. Viu? Eles já estavam feridos por causa do problema. Eles já estavam sofrendo por causa do problema. E quando acontece alguma coisa lá em casa, ao invés de focar na solução, foca-se no culpado. E fica se levantando, porque aquilo veio sobre nós, foi por sua causa, porque você não fez isso, porque não fez aquilo, porque não fez aquilo outro, bem feito, olha aí, agora está todo mundo pagando. Ei, comece a buscar ao Senhor na direção certa. Você não acentua o que o inimigo fez na sua vida, você procura solução em Deus. A Bíblia não para não, você quer mais ensino? O ensino está aqui. O foco deve ser libertação, cura, salvação. Você só vence essa dor se você deixar de ser tolo, se você entender a palavra do Senhor e não perder o foco. Tinha um chinês, eu gosto dessa ilustração, chinês com a varinha, a marmita de sopa no fim da vara, varinha de 3 metros, ele carregando e andando muito rápido para o seu dia, porque ele tinha que ganhar o dia, ele tinha trabalho a fazer. Então numa subida, todo mundo em fila, andando pelo mesmo caminho, a sopa do chinês cai, o vaso é de porcelana, de barro, então quebra e espatifa, o chinês ouve o vaso cair, a vara fica leve, ele continua andando. A pessoa que estava atrás foi correndo, tocou nele, falou assim: ei, Xena, é o seguinte, quebrou lá a sua marmita, olha lá, a sua sopa, sua comida está toda esparramada. E o chinês, sem parar, olhou para ele e falou assim: o vaso caiu, não foi? Caiu. E se quebrou, não foi? Se quebrou. E esparramou, não foi? Esparramou. Pois é. Eu ainda tenho um dia inteiro para vencer, eu tenho 8 horas de trabalho e eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta disso. Ele quis dizer o seguinte: ele nunca vai ter uma úlcera nervosa na vida. Sabe por quê? Ele não perdeu o foco. Aquilo que acontece no nosso caminhar, o diabo rouba o nosso tempo, rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria com coisas que não estão no nosso poder de refazer. Ele continuou porque o foco dele era o trabalho. Quantos de vocês param na igreja porque alguém quebrou, porque alguém machucou, porque alguma coisa aconteceu, onde o foco deveria ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não, a gente por quê? Para ver a sopa derramada. Meu Deus, eu caprichei tanto em você, oh que dó. Ei, Deus está falando, Josafá pôs-se a buscar ao Senhor com excelência, ele buscou a Deus como nunca buscou. Ei, irmão, está ruim? Veja como é que está a sua busca. Não deixe a onda te levar, porque ela leva e traz, é assim, ó. Não deixe a onda, a vida te levar. A Bíblia diz nos versos 4 e 5: todos se uniram para buscar a intervenção do Senhor. Ei, irmão, 2 coisas aqui. Quando nós estamos, fala assim, com um chicote estralando, fala assim: não se faz festa. Você está apertado, só tem uma passagenzinha de ar. O inimigo está te apertando tanto que você está respirando assim, ó. E você quer fazer festa. Não é tempo de festa, seja inteligente, seja sábio. É tempo de buscar socorro. E sabe de onde vem o nosso socorro? Do alto veio o nosso socorro. O que eu tenho que fazer? Você tem que buscar Deus como nunca buscou. Marido, você busca Deus como nunca buscou pela sua família. Ou você quer que a sua esposa faça isso e ainda ela cuide de toda a casa, da sua comida e de todos os filhos que você fez nela? É isso que você quer? Você é o sacerdote. É você que busca ao Senhor. Você busca a direção para a sua casa.
A palavra de Deus, ela é incrivelmente bela, incrivelmente forte, incrivelmente poderosa. Ela está falando o seguinte: acabou a diversão. Irmão, você está atolado de dívida até o último fio de cabelo que está caindo esse ano. E você quer comprar presente de Natal para quê? Primeiro, você se liberta para depois voar e mostrar as suas asas. Quando você está endividado, você é um pássaro preso. Você está na mão de quem você deve. Ah, mas então você vai ficar sem carro? Vou ficar sem carro. Enquanto eu tenho todas essas contas para pagar, eu não me importo com o carro. Mas tem gente que se acaba para ter um carro e não dorme mais. A Bíblia diz que ele se põe a buscar ao Senhor de uma forma que ele entende a prioridade. Fala, a prioridade é alcançar socorro. Amém, gente? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: nossa, eu estou com tanto dó de você, homem. É claro que se for mulher, você não fala homem, né? Fala mulher. É, né? Você fala assim, ó, Deus só está falando com você. Bênção, presta atenção o que diz, capítulo 20, verso 6. Olha, eu vou buscar o Senhor, e agora como é que eu oro? Fala assim, faça a oração certa. Qual é a oração perfeita? Fala, aquela que é feita em cima da palavra de Deus. Não adianta você ficar querendo, tem gente que chega para Deus e quer chegar para Deus, eu vou comover Deus. Parece um cachorro com sede. Começa, ai Deus, mal começa a orar, já começa a chorar. E a lágrima é como os nossos poetas dizem, de crocodilo. Ele nem sente o que está chorando. Ele quer comover Deus pela oração. Oh, Deus. E aí ele enfeita o pavão, fala assim, pavão já tem beleza própria. Fala, não enfeite o pavão, que você estraga ele. Ei, presta atenção, tem gente que faz, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onipresente, onisciente, onipotente, Deus único, vivo, santo, fiel e verdadeiro. Meu Deus do céu, Deus fala, que mundo ele está? Deus olha para a terra e fala assim para o anjo, ó, dá um croque nele. Eu não sou isso não, fala que eu sou pai dele. Já pensou você chegar no seu pai? Ó pai, tu que vives 59 anos, tu que habitas no lado de lá do rio, ó tu que ganhas tanto, me dê algo. Meu Deus, e levam, você está com o olho roxo depois, irmão. Sai daqui, corpo estranho. É mais ou menos isso. Deus fala, é pai. Ele já sabe o que eu preciso. Se você estiver em silêncio, ajoelhado e chorando porque não consegue orar, cada lágrima sua falará com ele e ele ouvirá. Não enfeite o pavão. Seja simples, porque o seu pai é simples, amém? A palavra de Deus vai mais longe. Ele diz a Bíblia que ele começa a orar a palavra. Ele começa a orar o que Deus prometeu. O verso 6, ele começa a falar com Deus de uma forma linda. Ele fala, Senhor, o Senhor não está no céu, não domina sobre tudo. O Senhor não é aquele que faz e desfaz, manda e desmanda. O Senhor é o único que tem força e poder, sabedoria. E contra o Senhor não vale nem conselho. Deus, o verso 7, ele diz, o Senhor lançou fora os moradores desse lugar e deu ao teu amigo Abraão para sempre. E ele continua falando aquilo que já está escrito, e habitamos nessa terra que o Senhor mandou, e nós construímos nela templo para te adorar. E o verso 9 ele diz, o Senhor falou.
Onde está a promessa que tu fizestes? E o verso 7, 14, capítulo 7, 14 de 2 Crônicas, ele citou lá atrás na dedicação do templo com Salomão. Ele falou: Senhor, se algum dia nós passarmos por dificuldades, tivermos os nossos inimigos nos cercarem, se nós estivermos a ponto de morrer, o Senhor disse que nós nos uniríamos e nos reuniríamos nessa casa, e aqui o Senhor se lembraria de nós, e aqui o Senhor nos abençoaria, e aqui o Senhor nos socorreria, e aqui o Senhor nos libertaria, e aqui o Senhor sararia a nossa terra. Ele citou a palavra. A oração mais perfeita para você descobrir o que fazer quando não souber o que fazer, fala assim: é a palavra de Deus. Ore a palavra e a sua vitória será segura, será certa, porque Deus e a sua palavra são um só. O verso 12 diz o seguinte: terceira coisa, ele faz uma confissão que muda tudo. E ele estabelece cada um na sua história. Gente, não há arrependimento sem confissão. Não há como você mudar alguma coisa primeiro sem confissão e sem arrependimento. Josafá abre o coração, entrega todo ele para Deus e ele confessa. Confessa que não pode, confessa que não é, confessa que não conseguirá chegar. E o Senhor, ele fala: o Senhor nos prometeu essa terra, o Senhor não vai julgar esse povo que está contra nós. Eles se viraram para nos destruir, nós não sabemos o que fazer. Olha o que ele fala, olha o que ele fala: mas os nossos olhos estarão postos em ti. O verso 13 diz assim: quando todos estão com o mesmo coração, fala assim: o Senhor vem. Irmão, às vezes a família sabe que precisa mudar de vida, mas só a mulher busca o Senhor. Às vezes a família sabe que tem que mudar a história, só o marido busca o Senhor, só o filho busca o Senhor. Sabe quando é que o Senhor vem? Quando todos na casa são um só. Quando todos se colocam a buscar o Senhor. A Bíblia diz isso, que quando todos eles se reuniram e Deus começou a intervir. O que eu faço quando eu não sei o que fazer? O verso 15 nos responde assim: quando Deus vem, fala assim comigo: agora Ele assume a minha causa. Tem situações que você não vai conseguir sair. Tem pecados que você entrou, que ele grudou na sua alma. Ele te encontrou. Não foi você que fugiu dele, ele te encontrou. Você não vai conseguir fugir. Uma jovem chegou para mim e disse o seguinte: Rinaldo, eu me relaciono com o marido da minha irmã. E eu estou hoje cantando na igreja. Eu tenho que contar para ela. Ela disse: se eu contar para ela, acabou a igreja. O que fazer quando você não sabe o que fazer? E eu disse: por que você está falando comigo isso? E ela disse: porque o meu pecado me encontrou. Alguém descobriu. E ele me encontrou. A gente pode pecar, mas a gente nunca vai se realizar no pecado. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: você pode pecar. Diga assim: Deus não vai te proibir de pecar. Mas duas coisas vão acontecer. Diga assim: você nunca vai se realizar no pecado. Não estou falando de prazer, gente. Você vai ter prazer, eu estou falando se realizar no pecado. E a segunda coisa: um dia seu pecado vai te encontrar. O único erro que não é descoberto é aquele que não existe. O único pecado que não te encontra é aquele que não existe. Tudo que estiver debaixo desse céu
te encontra. Mais dia, menos dia. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: eu estou virando o seu intercessor agora. Fala, fique tranquilo. Não vou deixar você sozinho, não. A Bíblia diz que o seu problema passa a ser também o problema dele, o verso 15. A sua luta passa a ser a luta dele, a sua guerra passa a ser a guerra dele. Quando você abre o seu coração, quando você confessa, quando você se arrepende, passa a buscar o Senhor como nunca buscou. Meu Deus! Ele diz que Ele assume a sua causa, seja ela qual for. Davi, qual é o seu pecado? Eu assumo. Eu te livro, mas a lei diz que o rei tem que morrer. Pois é, mas esse rei não vai morrer. Eu assumo. Moisés, mas o Senhor só fala, eu assumo. É assim. A Bíblia diz que Deus passa a assumir o meu e o seu problema. E o que o povo fez até aqui? Fala assim, orou. Fala, se arrependeu. Fala, creu. Buscou ao Senhor. Fala, jejuou. Fala, confessou os pecados. Legal, mas falta algo para cimentar a obra. O que é que faltava? Deus pegou o pessoal mais problemático de Israel. Que coincidência, na igreja também. Pegou o louvor de Israel. Pegou o louvor, pôs tudo na frente. Agora, amanhã, vocês vão descer a ladeira de Ziz. Pega a galera do louvor. Põe na frente. Ninguém vai com arma. Põe o povo do louvor. Se morrer, pelo menos morre o povo que dá problema. Não, estou brincando, gente. Estou brincando. É assim, ó. Põe o pessoal do louvor. Todo o louvor na frente. E fala para eles começarem a me louvar em alta voz. E o pessoal das armas? Vai tudo atrás do pessoal do louvor. Então, falta agora para completar a sua vitória, para que você saiba o que fazer. Deus agora quer que você louve até alcançar, fala, vitória. Gente, eu já orei que aquilo ali é meu. Amém? Já tomei posse, amém? Já profetizei, amém? Agora eu tenho que dar o último passo. Qual é o último passo? Eu não peço mais a mesma coisa. Vamos lá. Senhor, me cura. Amém, filho. Está curado. Minha palavra. Chegou outro dia. Senhor, me cura. Amém, filho. Está curado. Chegou outro dia. Senhor, me cura. Amém, filho. Está curado. Aí chego no outro dia. Senhor, me cura. Ele. Amém, filho. Já está curado. Aí chego no outro dia, a minha oração é a mesma. Senhor, me cura. Você já está curado. Como é que eu cimento essa obra? Como é que ela fica em pé? Como é que Ele atende o meu clamor e a minha oração? Agora eu não oro mais por aquilo. Eu tomo posse, fala, pela fé. Eu tomo posse pela fé. Fé é crer que você tem, sem ver. Isso não é mentira, isso é fé. Para aquele que não conhece a Bíblia, ele fala, você está mentindo, você está falando que está curado, mas você está mentindo, porque está doente ainda. Para aquele que conhece a Bíblia, ele vê além, ele vê o que Deus já fez e está chegando para ele. Ele vê a cura, ele se vê curado. Entendem isso ou não? Então o que eu faço? Agora eu louvo pela vitória. Eu já orei contra o inimigo, eu já orei pela vitória, eu já orei pelo negócio, eu já orei pelo dinheiro, eu já orei pelo carro, eu já tomei posse pela fé. Eu já vi esse carro na minha mão, eu vejo esse carro lá no meu apartamento, na minha garagem, na minha casa, eu vejo já na minha rua, eu já vejo esse carro. Deus, eu tomo posse e eu chamo a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então eu já estou dirigindo esse carro e você vai lá na sua garagem e vai dizer, o carro está aqui, aqui é o lugar dele. Eu vou dizer para vocês o que eu fazia. Quando eu vim aqui para a Inter, eu passava na rua, eu e um amigo que chamava Gilson, também era convertido, e naquele tempo teve um lançamento de um carro. Aí eu falei assim, Gilson, meu carro aqui.
E ele falou, nossa, é seu? É meu, ó. Era um XR3. Aí, conversível, eu falei assim, ó o meu carro aqui, o meu é esse aqui, ó. Ele falou assim, o meu é o amarelo. Eu falei, o meu é o preto, eu vou ficar com o preto então. Aí a gente ia andando, gente, andando. Estou falando de 1998. Fala, uau! Há quanto tempo? É ou não é? Eu dei o modelo do carro, tem que falar o ano, né? Aí, nós dois andando assim, e a gente ia para o banco, quando voltava, eu falo assim, Gilson, vou deixar meu carro aí hoje. Nem vou levar lá para o campo, porque o pessoal tem inveja. Vou deixar aí. Aparecia um amarelo, ele falava assim, meu carro lá, Rinaldo, quer uma carona? Eu falei, não, vamos a pé hoje. 6 meses depois, eu estava com o XR3 preto, e ele estava com o amarelo. Povo, gente querida do Senhor, você louva, porque o Senhor vai entrar nessa guerra. Fique de pé, porque é hora de guerrear. Fique de pé, porque o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Agora você vai louvar o Senhor. Por que eu vou louvar o Senhor? Porque a palavra de Deus diz assim, o Salmo 22:3, fala assim comigo, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Hoje foi cantado no meio dos louvores do seu povo. Deus está no meio dos louvores do seu povo. Então, quando você começa a louvar, fala assim, eu trago Deus para a situação. Quando você ora, Ele está te ouvindo. Quando você confessa, Ele te recebe. Quando você entra na presença dEle, Ele te vê. Fechou a porta, Ele te vê. Mas quando você louva, fala assim, você transfere o problema. Fala assim, você obriga Deus a entrar na luta. Você obriga Deus a entrar na guerra, amém, gente? No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. E eu quero o povo no meio dos louvores do seu povo. Olha que gostoso. E você vai no meio. Como é que eu vou vencer? No meio dos louvores do seu povo. E você vai vencer. Porque a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar ao Senhor, quando eles começaram a louvar e dar glórias ao Deus bendito, o povo foi curado, o povo foi transformado, o povo foi edificado, os inimigos se voltaram uns contra os outros, eles se destruíram, e no meio do louvor do seu povo, Deus veio ao encontro desse povo. Vamos louvar, bem forte, no meio dos louvores, no meio. Juntos, vamos, nos compassos da guerra. Vem pra frente, no meio dos louvores desse povo. Aleluia. Todos reunidos, juntos em um só lugar. Vem aqui em cima, vocês, vem aqui em cima. Vem. Vai começar a festa. Vem os homens aqui, vem Deus os homens. está neste lugar, veio habitar, declare. No meio dos louvores do seu povo. Aleluia. No meio dos louvores do seu povo. Aleluia. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, celebre com as palmas. Aleluia! Corações unidos, juntos para começar. Eu quero ouvir, já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar
celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos altos louvores. Aleluia, segura. Só os instrumentos continuam. Gente, sai do lugar, vem aqui na frente. No meio dos louvores desse povo é que Deus está. A vitória chegou. Você vai ser liberto não por uma oração, vai ser liberto pelo louvor ao Todo-Poderoso. Então vem, se alegra, festeja, porque Ele entrou. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar, cante aí. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Mais uma vez, declare mais forte. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Vem adora, Vamos adorar, vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, Gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu De novo, só o instrumental. Quem sabe a coreografia dessa música sobe. Sobe. Celebre! Vai, sobe todo mundo que sabe a coreografia. Vai. É libertação para sua vida. Cante bem alto. Grite bem. Foi assim que Deus venceu o seu inimigo. Foi assim. Vamos! Aleluia. 2,